Graça e paz de Yeshua a todo aquele e toda aquela que me ouve. Que bom estar com vocês em mais um dia. Que bom que nós podemos viver mais um dia. Viva esse dia da melhor forma possível. E fale logo hoje de manhã. Diga assim: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Repete isso para você todos os dias. Em tudo que for fazer, fala, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Me interessa fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu saio hoje não para fazer o que eu quero, eu vou fazer o que ele quer, porque o que ele quer é bom, é perfeito, é agradável. E aí estará tudo bem com quem assim agir. Eu quero hoje meditar com você em dois versículos, um dos quais eu citei logo agora nos últimos dias. Há poucos dias eu citei o versículo, falei sobre isso, mas eu quero hoje falar especificamente sobre estes versículos. E está em Gênesis capítulo 41, versos 50 até o 52. Gênesis 41, versos 50, 51 e 52. Diz assim: E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano de fome. Significa que ele teve outros filhos depois. Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E numa das meditações da semana passada, eu citei para você este nome de Efraim, o que ele significa. E hoje eu quero falar, então, sobre Manassés e Efraim, qual o significado desses nomes na vida de José. Você já sabe, já ouviu falar, já leu, que os hebreus sempre dão aos seus filhos, nome que tem significado. Com a experiência vivida enquanto gestação daquele ser, ou experiência vivida enquanto no parto, alguma coisa, o nome tinha que ter relação com alguma história assim, ou com o que aquela pessoa seria, qual a função que ela ia desempenhar. Então, muitas vezes o nome era uma profecia. É o que a pessoa seria ou faria no futuro. E José, claro, como hebreu, ele deu aos seus filhos nomes significativos, nomes que tinham a ver com a sua história. Não só os hebreus faziam isso, as outras civilizações também faziam isso. Então chamou José o nome do seu primeiro filho, Manassés. Por quê? Ele disse assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Quando fala de todo o meu trabalho, suponho que ele esteja falando sobre o trabalho que ele exerceu na casa de Potifar, do eunuco. O homem foi vendido para um eunuco e a esposa do eunuco deu em cima dele. Se agradou dele, perseguiu ele, esse é o problema. Mas antes desse problema, José foi aquele homem próspero na casa de Potifar, meditando sobre isso semana passada, e tudo que José tinha contato prosperava. Seja no campo, seja na casa de Potifar, ele fez prosperar. Por quê? Porque o Deus que estava no José, o Eterno que estava presente em José, que fazia isso. A presença do Eterno, ela garante a transformação, a mudança, a cara de vida. Tanto é que a arca
Quando a arca esteve presente na casa do hebreu, a casa dele foi tremendamente abençoada. Por quê? Por causa da arca? Por causa da presença do Senhor na arca. Então aqui José foi uma arca lá na casa de Potifar. E eu falei só sobre a casa de Potifar, mas José foi uma bênção, fez prosperar o trabalho no cárcere onde ficou e em todo o Egito, José alimentou o mundo da época por causa da presença do Eterno na vida dele. Então, eu acredito que esse trabalho de que José fala que esqueceu, seja o trabalho na casa de Potifar. E ele diz que o Eterno também fez ele esquecer de toda a casa de seu pai. Mas esquecer como? Com aquele choro profundo, intenso que ele teve quando reencontrou os irmãos. O que isso quer dizer de fato? É que José parou de sofrer por causa de traumas relacionados ao seu trabalho na casa de Potifar, a prisão que enfrentou a partir da mentira da mulher, e ele também esqueceu de todo o trauma vivido com a sua família. José passou uma dificuldade muito grande. Ele era rejeitado pelos seus irmãos, era invejado. Ele foi vendido, queriam matá-lo, colocaram ele numa cova, ele não conseguiu sair dali. Venderam ele. E ele foi deixado lá no Egito. O pai não foi atrás, ninguém procurou. Ele não sabia que o pai dele recebeu a túnica dele suja de sangue e com os irmãos dizendo: olha, nós encontramos essa túnica, deve ser do teu filho, dando a entender que José tinha morrido. Jacó acreditou naquilo, viveu o luto de seu filho e ficou sempre repetindo que tinham perdido um filho. Sofreu, sofreu e sofreu por causa daquele filho. Mas acreditou na história. E José não sabia de nada disso. José, creio eu, que ele sempre esperava que em algum momento encontrasse um familiar seu. Que seu pai, sabendo que ele foi parar no Egito, que ele foi vendido, talvez os irmãos durante os anos confessassem isso. Ele esperou que algo acontecesse, mas não, ninguém foi, nenhum familiar foi procurar por ele. Então José ele sofreu grandes angústias. Isso marcou a vida dele de alguma forma. Mas ele diz que Deus o fez esquecer de todo o trauma, de todo o sofrimento. Nada disso atrapalhou José. Não atrapalhou na casa de Potifar. Quando ainda era adolescente, ele começou a trabalhar lá. E não atrapalhou no trabalho no cárcere, não atrapalhou no trabalho no governo do Egito. Toda a sua capacidade e inteligência que o Eterno lhe deu estava em uso. Ele não foi bloqueado por nada. E ele agradece aqui ao Eterno, dando nome ao seu filho, que significa que Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele não passou a rejeitar a família, esqueceu da família, nem lembro mais. Não, não é isso. Ele lembrava todos os dias, mas ele deixou de sofrer a experiência que teve com a família. E eu gostaria de perguntar a você se você tem algum trauma, alguma questão do passado que fica na sua mente de vez em quando. Há alguma coisa que te bloqueia, que traz sofrimentos, que causa tristezas, que causa angústia em você
e que foi experiência que você viveu no passado? Alguma experiência causada por alguém? É o seu caso? Eu quero pedir a você, eu quero orientar a você que vá, se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, ainda há dor no meu coração por causa daquela experiência, mas não detone ninguém, por favor. E diga: Pai, eu quero perdoar. E eu quero esquecer o que aconteceu comigo. Fala para o Eterno assim. Abre o seu coração, chore se quiser, mas seja bem sincero, bem sincera com Ele. Pede a Ele que te faça esquecer e Ele vai fazer, Ele vai curar essa ferida, Ele vai fazer com que você prossiga sem bloqueios na sua vida por causa de coisas passadas. Se alegre com o Eterno. Ele vai tirar isso do seu coração. Não deixe isso atrapalhar a sua vida. Não deixe isso atrapalhar as capacidades que o Eterno te deu. Não deixe isso te prejudicar. Pessoas nessa situação de traumas, de experiências negativas, muitas vezes ficam anos pensando naquilo. Elas não avançam na vida porque elas ficam retidas ali naquela faixa etária, ficam lembrando daquele dia, daquela pessoa, daquela experiência, elas ficam meditando naquilo o tempo todo, ninguém prospera, ninguém vai para frente meditando na coisa ruim, só se prospera meditando na palavra do Eterno. Isso está no Salmo 1, isso está em Josué, capítulo 1, verso 8. Por que nós somos incentivados, orientados, ensinados a meditar na palavra? Porque ela tem poder, porque ela é vitoriosa. Ela não tem poder, ela é o poder. Ela é o poder. Porque ela dá vida, ela purifica, ela tem tudo de bom. E quando nós meditamos nela, nós ficamos cheios dela, pensando o que ela diz. Ao invés de ficar pensando em traumas, em sofrimentos, em experiências passadas. E se foi você próprio que fez alguma coisa ruim, isso deixou trauma, faz a mesma coisa e perdoa você. Peça perdão se for o caso. E pede ao Eterno para te perdoar e te fazer esquecer. Ou seja, fazer com que isso nunca mais doa, que essa dor passe. A vida não te foi dada para ser gasta com isso. Isso é desperdício de potencial. É inútil viver desse jeito. O Eterno te fez nascer. O Eterno te criou para trabalhar contigo nesta terra e caminhar para frente. A pessoa que ela pensa muito em experiências negativas que passou, ela pensa muito nela. Ela fica pensando em dor, ela fica se torna o centro das atenções, o Deus de si mesmo, fica se adorando, fica meditando em si, se torna o centro da meditação, o centro das atenções, e fica ali, não vai para frente, se torna idólatra de si mesmo. Por quê? Porque a dor fixou a pessoa naquela situação. Mas isso tem cura. Ele levou sobre si as nossas dores. Isso tem cura. Pede ao Eterno, Ele te fará esquecer, Ele fará com que você não sofra mais esta dor, desta experiência, que você rompa, que você vença essa experiência, que você caminhe para frente.
O segundo filho de José recebeu o nome de Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aparentemente, o Egito não era o lugar onde José deveria crescer, não. Era um país pagão, uma nação pagã, uma nação cheia de deuses, cheia de feitiçarias, cheia de bruxarias, cheia de crenças malignas. O Egito era o lugar onde ele estava longe da família, era o lugar onde ele teve experiências, foi o lugar que ele parou para pensar na família, pensar no que aconteceu, foi o lugar onde ele sofreu aquela experiência lá que a mulher inventou. É o lugar onde ele foi preso. Ficou grande tempo na prisão. Foi esquecido até pelo copeiro do faraó, de quem interpretou o sonho. E por 2 anos esse homem não lembrou de José. Mas lembrou na hora certa. Ele não conseguiu lembrar de José, que tinha contado o sonho para ele naquele mesmo dia. Como pode um negócio desse? O sonho que deu certinho, interpretação precisa. O que José falou realmente aconteceu com o homem. 3 dias depois, exatamente como José falou. E aí, 3 dias depois, esse homem não lembra mais de José. Não lembra do sonho, não lembra de nada. Não lembra da interpretação, não lembra. E foi marcante essa experiência de retorno à casa do faraó para trabalhar, continuar trabalhando. Mas 2 anos depois, que era o mais provável, esquecer quando o tempo passa, o Eterno vem e o faz lembrar, porque era o tempo certo de José sair da prisão. Então José teve as suas experiências como Jacó, o pai dele, o homem que sofreu. Muitas experiências difíceis Jacó teve, grandes e difíceis. E José aqui então tem essas experiências. Vendido por família, isso é tremendamente grande, marcante, desesperador. E então, nessa terra do Egito, onde José vai ter tempo de pensar na sua aflição, onde José está longe da sua família, daqueles que adoram o Eterno, está longe de tudo, está no meio de gente que adora outros deuses. No lugar menos provável é que José cresce. No lugar da aflição, na terra da aflição é que José cresceu. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Ele pode estar lá no alto do morro, mas é como se estivesse plantado junto aos ribeiros das águas. Dá o seu fruto na estação certa. E José confiava, fiel é o Eterno, fiel ao seu patrão, fiel ao rei, ao faraó, fiel à sua família, fiel ao seu pai. Deus me fez prosperar, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não é o lugar que vai prejudicar você. É com quem você anda, é quem você carrega, é quem você tem dentro de si que te faz crescer em qualquer lugar, mesmo no lugar da aflição. Não deixe a aflição te vencer. Não deixe. Mas cresça por causa daquele que está em você, que está com você, que trabalha com você, que anda com você. Aquele que te ama.
aquele que te guarda, aquele que está te vendo exatamente agora e pensando em você, cuidando de você. Já entrou com providência de tudo que você precisa para hoje. Pensa então nessa palavra, fique assim e até amanhã, no nome de Yeshua. Pai querido, Pai de toda graça, Pai de todo amor, se tem alguma pessoa que está nos ouvindo e que tem algum trauma, tem alguma experiência passada que traz problemas, traz dor, traz dificuldade, traz bloqueio, eu peço a Ti que a faça esquecer. E que isso nunca mais, nem um dia mais, traga problema para a vida dela. Que essa dor não exista mais por nenhum dia. Que isso termine aqui hoje. Faz essa pessoa esquecer a dor, esquecer o trauma. No nome de Yeshua. E Pai, que esse tempo que essa pessoa viveu, que essa experiência, essa aflição, venha ser motivo agora de um revés. Venha ser um trampolim para o crescimento. Que essa experiência agora seja revertida e usada de forma a causar crescimento na vida dessa pessoa. Tu sabes como ensinar esta pessoa a reverter essa história, transformar o mal em bem, a dor em alegria, o bloqueio em crescimento, em abertura de porta, o bloqueio em porta aberta. Que seja assim, na força que o Eterno dá, para a tua glória, meu Pai. E agora eu abençoo o teu povo que confia em ti. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo áudio, em nome de Yeshua. Amém.